Lucas, capítulo 12, do 54 em diante. Diz assim, ó. Dizia ele à multidão: quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo dizem, vai chover. E assim acontece. E quando sopra o vento sul, vocês dizem, vai fazer calor. E assim ocorre. Hipócritas, vocês sabem interpretar os aspectos da terra e do céu. Como não sabem interpretar o tempo presente? Vou repetir o último versículo, irmãos. Hipócritas, vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu, mas não sabem interpretar o tempo presente. Olha só, meus irmãos. Esse texto aqui da palavra do Senhor em Lucas, no capítulo 12, ele fala dos discípulos que eles se aproximam de Jesus e às vezes eles pedem sinais. Os discípulos que se aproximam de Jesus e às vezes eles pedem, Senhor, mostra um sinal. Senhor, quando é que vai ser o final dos tempos? Senhor, e ficam pedindo. E é interessante aqui que o texto diz, olha, vocês sabem dizer quando vai chover. Vocês sabem dizer quando vai fazer calor. Vocês sabem dizer até quando vem o frio. Tem gente que fala, meu joelho está doendo, é porque vai esfriar amanhã. Tem gente que fala, não, porque o vento está soprando para o lado tal, então é porque vai vir chuva. E sabemos interpretar o outono, a primavera, sabemos interpretar tantas coisas. Mas ele diz aqui, mas vocês não conseguem interpretar o tempo presente. E, meus irmãos, como é interessante isso, essa dificuldade de interpretar o tempo presente. Às vezes nós olhamos para o passado e conseguimos perceber muito claramente as coisas, mas às vezes o presente que está diante dos nossos olhos, nós não conseguimos interpretar. Eu não vou hoje, a minha intenção não é explicar efetivamente Lucas capítulo 12, mas a minha intenção é de falar hoje sobre a dificuldade de interpretar o tempo presente. E olha, se a gente for fazer um resgate histórico, isso aconteceu em muitos lugares de muitas formas. Por exemplo, quando Jesus nasceu, alguns reis magos viram uma estrela no céu. E aquela estrela, eles tiveram entendimento que era o nascimento do Filho de Deus. Mas a igreja da época crucificou Jesus porque não via que ele era o Filho de Deus. Mais do que isso, quando os anjos apareceram aos pastores que estavam ali com suas ovelhas e eles falaram que Jesus havia nascido, eles imediatamente foram a Jesus e se prostraram diante de Jesus e colocaram a vida diante de Jesus porque eles sabiam que era Jesus. E o mais interessante, os pastores chegaram, os reis magos chegaram e eles viram, meus irmãos, um menino deitado num lugar para animais, nascendo num lugar que animais nasciam. Mas eles conseguiram ver que aquilo era o rei, o Filho de Deus, o rei, o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Interessante que eles, vendo aquele menino indefeso, eles conseguiram ver que aquilo era o rei. Mas a igreja matou Jesus. E muitos judeus ainda esperam a volta de Jesus. Mas não é só isso, você lembra também de um homem chamado Simeão. Simeão trabalhava no templo, e quando ele trabalhava no templo, a Bíblia diz que um dia, não era nem um dia de ele estar lá, mas quando ele estava lá naquele dia, naquele momento, ele viu aquele menino para ser apresentado no templo. E ele fala, agora eu já posso morrer. Posso morrer por quê? Agora eu posso morrer porque os meus olhos viram o Rei dos Reis. Os meus olhos viram o Senhor. Você entende isso? Como é que numa criança
É possível ver o Senhor. O texto diz que nós sabemos quando vai chover, quando vai fazer calor e quando vai fazer frio. Mas nós não conseguimos, meus irmãos, entender os tempos presentes. Simeão entendeu, mas a igreja crucificou Jesus. Simeão entendeu, mas os romanos crucificaram Jesus. Os pastores entenderam lá, mas o rei da época mandou matar. Mais do que isso, os reis magos viajaram quilômetros e entenderam. Os outros não. O grupo de Jesus estava com Jesus e queria Jesus, mas na hora de soltar Jesus e na hora de soldar Barrabás, falaram: soltem Barrabás, porque nós queremos Jesus morto, preso e morto. Porque eles não interpretaram que Jesus era o Filho de Deus, não interpretaram que Jesus era a glória de Deus, não interpretaram que Jesus era tudo. Então, meus irmãos, é impressionante como às vezes está diante dos nossos olhos e nós não compreendemos, mas tem um outro grupo que consegue entender. E hoje, meus irmãos, eu queria te mostrar 2 textos, basicamente, para que a gente tente entender também. O que nós estamos vivendo hoje, será? Dá para entender o que nós estamos vivendo hoje? Ou é só uma crise? É qualquer coisa? O que nós estamos vivendo? Abre a tua Bíblia aí agora. Vamos abrir em 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Abre aí em 2 Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ler os versículos do 1 ao 9. 2 Timóteo, capítulo 3, versos do 1 ao 9. Saibam disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas. Homens egoístas. Homens avarentos. Presunçosos. Arrogantes. Blasfemos. Desobedientes aos pais. Ingratos. Ímpios. Sem amor pela família. Irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se destes também. Você percebeu alguma semelhança com o texto que eu estava lendo com os dias que nós estamos vivendo hoje, meus irmãos? Ele diz tempos terríveis. Eles falam de homens egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes. Ele fala de sem amor à família, sem domínio próprio, amantes dos prazeres. Meus irmãos, nós estamos vendo isso. Ele diz que nos últimos dias os tempos seriam difíceis e teriam essas características. Mas não é só isso. Vamos ver outro texto. Vamos em Mateus. Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Vamos ler do verso 4 em diante. Mateus capítulo 24, do versículo 4 em diante. Olha só como diz. Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Falou: muitos virão em meu nome dizendo que sou o Cristo, e enganarão a muitos. Isso tem acontecido. Ele diz: pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar em guerras. Estão ouvindo falar em guerras? Rumores de guerras.
Estamos ouvindo isso, irmãos? Mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Você entendeu? Isso ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação. Reino contra reino. Haverá fome, terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Olha só. Ele diz que vai ter fome, terremoto, guerras, rumores de guerras. Isso vai ser o início das dores. E ele continua. Então eles os entregarão para ser perseguidos e condenados à morte. Vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Meus irmãos, tivemos o Holocausto, com milhares, centenas de milhares de cristãos mortos. Tivemos a perseguição na época da Reforma, mas nunca se matou tanto cristão como hoje. Século XX, século XXI, tem se matado mais cristãos do que em qualquer outra época. Ele diz aqui, ó, vocês serão odiados. Naquele tempo, os muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha e a todas as nações, e então virá o fim. Meus irmãos, eu quero que você entenda aqui em nome de Jesus Cristo que nós estamos vivendo um período de sinais. O nosso Senhor tem mostrado sinais para a sua igreja, sinais para o seu povo. O nosso Senhor tem mostrado sinais sobre o tempo que nós estamos vivendo, meus irmãos, sobre o momento que nós estamos vivendo. E eu quero te dizer que nós estamos vivendo os últimos dias. Não é ainda o tempo final, porque eu quero te dizer uma coisa. O nosso relógio, ele não anda segundo esses acontecimentos. Isso são sinais. O relógio do final apocalíptico do mundo, como a palavra diz que será a manifestação do anticristo. Quando o anticristo se manifestar, sim, aí acabou. Mas o que nós estamos vivendo, meus irmãos, eu não tenho nenhuma dúvida, são sinais do final dos tempos. Se João diz que é chegada a última hora, meus irmãos, eu digo para os irmãos, estamos nos últimos segundos. Isso eu não quero dizer, de maneira nenhuma, que essa pandemia não vai acabar. Ela vai acabar. Vai chegar um momento que ela vai acabar. Vai chegar um momento em que vamos encontrar vacina. Vai chegar um momento que vai ter remédio para todo mundo. Vai chegar. Mas são sinais, meus irmãos. São sinais que a igreja precisa estar todo o tempo atenta. Tem gente que está dormindo, que essas coisas estão acontecendo e ele nem imagina. Tem gente que fala, Deus vai me curar, Deus vai me guardar. Ele vai fazer isso? Vai, porque ele é maravilhoso e ele pode fazer isso. Mas o que a igreja tem que estar atenta é que são sinais. Isso são sinais. O nosso Cristo está voltando. O nosso Cristo está voltando para buscar a sua igreja. O nosso Cristo está voltando para buscar o seu povo. Eu não tenho nenhuma dúvida quando eu olho para a palavra de Deus. Não tenho nenhuma dúvida. O nosso Senhor está voltando. Os sinais, meus irmãos, estão claros quando nós olhamos em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia nós vemos o que o Senhor tem mostrado para nossas vidas. O tempo do fim será a manifestação do anticristo. Isso não é agora ainda. Se a gente ler lá em 2 Tessalonicenses, ele fala que vai precisar duas coisas: a apostasia e a manifestação do anticristo. Isso não aconteceu ainda. Isso não aconteceu ainda, mas então nós precisamos estar atentos aos sinais, ao que está acontecendo no mundo, à nossa volta, meus irmãos. Porque se você ler o livro de Apocalipse,
você vai ver que existem, eu posso colocar pelo menos 3 inimigos da igreja. Quando eu leio o livro de Apocalipse, eu vejo 3 grandes inimigos da igreja. O primeiro é o mundo. O mundo vai nos odiar. E o mundo nos odeia. O mundo odeia o cristão. Sem mais nem menos, o mundo odeia o cristão. Não tem um motivo aparente. O mundo é um inimigo nosso. O diabo é outro inimigo nosso. O Apocalipse nos mostra isso. O mundo como nosso inimigo, o diabo como nosso inimigo e os agentes do diabo como nosso inimigo. O mundo nós já sabemos. O diabo também, pela palavra, nós conhecemos. E os agentes? Se você ler no livro de Apocalipse, ele fala de pelo menos 3 agentes. Primeiro, o anticristo. Esse se opõe a tudo que é Deus. O segundo agente, o falso profeta. E o terceiro agente, que ele coloca também sobre que nós vamos ter que ter cuidado, é a meretriz. Ele fala sobre a grande meretriz, ele fala sobre o falso profeta, e ele fala sobre o anticristo. São agentes do diabo para esse período do fim. O mundo, o diabo e seus agentes. Por isso, meus irmãos, hoje não dá tempo de a gente falar sobre tudo, e sobre tudo isso que tem do Apocalipse, mas nós vamos ver muito mais disso. Mas o que eu quero te dizer, meu amado irmão, o que está acontecendo no mundo é um sinal. É um sinal que o nosso Cristo está voltando. Eu não tenho dúvida, e isso tem que ser um momento alegre, um momento feliz para a igreja. A igreja precisa estar feliz com esse momento, porque o nosso Senhor falou, eu vou, mas eu volto. Eu vou, mas eu volto. Eu vou para preparar lugar para vocês. E onde eu estiver, vocês estarão lá comigo. O nosso Senhor prometeu que vai voltar e Ele está voltando. Ele disse que isso aconteceria. E, meus irmãos, o que nós temos vivido agora nesse momento é exatamente o que o Senhor disse. Olha, essas coisas acontecerão e servirão de sinal para vocês. Mas eu quero te dizer, primeiro, as pessoas me perguntam muito, né? Se o Apocalipse já começou. Lá no Apocalipse tem 7 igrejas, tem 7 selos, tem 7 trombetas e tem 7 taças. Os irmãos lembram lá do Apocalipse? Eu comecei a fazer um grupo de pregação e eu vou começar a mandar agora sobre o que são isso. O que é as 7 igrejas, os 7 candeeiros, as 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Vou tentar falar sobre isso para os irmãos mais à frente. Mas eu quero te dizer, quando eu leio o livro de Apocalipse, eu tenho entendimento do seguinte. O start do Apocalipse, meus irmãos, foi dado quando Jesus, aqui na cruz, já nos revelou a sua palavra. O selo, tem gente achando assim, o primeiro selo foi aberto, pastor. Está em que selo? Está em que trombeta? Não. O livro de Apocalipse, eu acho interessante a visão que os amilenistas têm sobre isso, e eles vão falar sobre os acontecimentos e dividir os acontecimentos do livro de Apocalipse como acontecimentos que acontecem simultaneamente. E eu quero te dizer que o start do Apocalipse já foi dado. Por que eu vou te dizer? Se eu falar de epidemias. Epidemias, meus irmãos, ela já acontece há muito tempo. Há muito tempo acontecem as epidemias. Tivemos muitas mortes, a gripe espanhola e muitas outras. Tivemos e muita gente morreu. A gente fala, esse é o primeiro selo, é o segundo selo, é a trombeta. Não. O start foi dado. Desde Cristo lá. Desde Cristo já se viveu, já se falou sobre aquilo. Por isso eu queria te dizer, olha, em outras mensagens eu vou esclarecer sobre cada selo, sobre cada trombeta,
sobre cada taça e falar sobre isso, mas eu quero te dizer hoje, estamos vivendo sinais. O start, quando Jesus disse lá, eu vou, mas eu volto, o start já foi dado no Apocalipse. Já foi dado lá no Apocalipse, o start já foi dado. Só quero te deixar claro uma coisa. Antes do Senhor falar sobre os selos, as trombetas e as taças, no capítulo 4 do livro de Apocalipse, a primeira visão que o João tem é do Senhor sentado no alto e sublime trono. Eu quero te dizer que antes de selo, antes de trombeta, antes de taça e antes de qualquer outra coisa, eu quero te dizer que antes de qualquer coisa, meu irmão, que o Senhor está no trono. O Senhor é o poderoso. O Senhor é o Senhor da história. O Senhor é o Deus que cuida da nossa vida. O Senhor é o Deus que protege a nossa vida. O Senhor é o Deus que guarda a nossa vida. Ele é o Senhor da história. Ele é o Senhor da nossa vida. Por isso, não se preocupe. Não se preocupe, porque Deus está no comando da história. Interessante, duas leituras rápidas. Quando ele fala sobre os selos, tem um selo que fala de morte e tem um selo que fala de Pérez. E todas elas só podem começar ou parar pela ordem de Deus. E só morre a quantidade que Deus autorizar, porque Deus está no controle. Eu quero te dizer, Deus está no controle da tua vida. Deus está no controle da tua família. Deus está no controle da tua casa. Deus vai te abençoar nesses dias. Deus vai cuidar da tua vida nesses dias. Eu quero te dizer, olha, o que nós estamos vivendo e essa pandemia, esse coronavírus, meus irmãos, isso é um sinal. É um sinal que o nosso Cristo está voltando. E a igreja tem que fazer o quê? A igreja tem que ficar feliz e maravilhada com tudo isso. A igreja tem que ficar maravilhada com o que o Senhor vai trazer para nossas vidas, com o que o Senhor vai fazer para cada um de nós, para mim e para você. Eu sei que tem gente morrendo, tem gente sofrendo, a economia vai ser abalada, tem muita coisa acontecendo. Olha, mas tudo isso está no controle de Deus. Deus está controlando todas as coisas. A mão de Deus está sobre todas as coisas. Por isso eu quero te dizer, olha, fique atento aos sinais. O texto de Lucas nós iniciamos lendo. Você sabe dizer quando vai chover e você sabe dizer quando vai fazer calor. Mas você não consegue entender o tempo presente. Apocalipse começou quando Jesus disse, eu vou, mas eu volto. Já começou, meus irmãos. O que nós estamos vendo é sinais. É sinais do que está sendo vivido. É sinais do Senhor. Mas eu quero dizer que Deus vai te abençoar, vai te proteger, vai te guardar, vai colocar a mão poderosa sobre a tua vida. Eu quero te dizer, até compartilhei com os irmãos uma canção, ela dizia assim, ó, nenhuma arma forjada contra ti há de prosperar, nenhum mal vai te ameaçar, nenhuma praga em tua tenda chegará. É isso que diz um salmo, e é isso que eu quero que Deus te abençoe. Deus está no comando, Deus está no controle, Deus guarda, Deus protege, Deus nos abençoa, meus irmãos. Ele é o Senhor da história, Ele é o Senhor do universo. Mas olha, se alguém perguntar para você, o que é isso? É o primeiro selo, é o segundo selo? Não, não é isso. São sinais que o nosso Senhor está voltando. São sinais que o nosso Redentor vem nos buscar. São sinais que Ele está vindo sobre as nossas vidas e Ele virá buscar a sua igreja. São sinais que Ele vem como Ele prometeu, que vai acontecer do jeito que Ele falou. São sinais. Por isso, essa pandemia, meus irmãos, é um grande sinal. Mas o controle da sua vida, da sua família, está nas mãos de Deus. O que você vai comer, beber, se alimentar, o que você vai comprar, o seu emprego está na mão de Deus. A sua vida está na mão de Deus. Por isso vamos ser fiéis. Vamos ser fiéis a Ele. Fiéis a Ele todo dia. Vamos amar a Ele todo dia. Vamos colocar a nossa vida diante dEle todo dia.
Vamos estar perto dos nossos amigos, dos nossos irmãos, todo dia. É isso que eu quero para mim, é isso que eu quero para você. Estamos diante dos sinais. O meu rei está voltando. O meu rei está voltando. E ele virá buscar a sua igreja. Para muitos será um evento inesperado. Ah, como? Eu nem percebi. Mas para nós, a sua igreja, nós estaremos esperando e dizendo: ora vem, Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus, porque nós estamos te esperando. Eu quero orar contigo, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Que a tua palavra nos enche de esperança, de amor e de paz. Que possamos ser cheios de ti, Deus, a cada dia. E possamos te amar, Senhor, pelo que tu és, pelo Deus maravilhoso que tu és, Senhor.